estaremos abordando o capítulo 24 de Atos. Vou pedir então para o irmão Fernando estar lendo para a gente, por gentileza. Portanto, Atos, no capítulo 24, e assim nos diz: E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer, mas para que não te detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nulo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando os seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Então pouco podem provar as coisas de que agora me acusam, mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas, e nisto me acharam já santificado no templo. Não me ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. A não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs a dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: Por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor o Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Amém, meus queridos. Então, na semana passada, nós terminamos o capítulo 23, e o último versículo do capítulo 23, no versículo 35, justamente termina dizendo: Disse, ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, né? E ali mandou que ele fosse despedido no petróleo de Herodes. Então, o capítulo 23 acaba justamente ali dizendo que eles esperariam ali os acusadores de Paulo. E é exatamente o que acontece aqui no início do capítulo 24. Né? O versículo 1 diz ali que 5 dias depois desceu o sumo sacerdote
Ananias, com alguns anciões e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentou ao governador ali, né, contra Paulo. Embora nós vemos Tértulo, aqui o acusador, tivesse um nome grego, ele na verdade era um advogado judeu, né? O Sinédrio o designou ali para, né, acusar, né, esse processo contra o apóstolo Paulo, e ali ele passou então a apresentar o seu depoimento ali ao governador, né? Versículo 2 e versículo 3, nós vemos ali que, sendo este chamado, né, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz. Notem bem isso aqui, né? Gozado de paz perene. Olha, uma paz, né, elevada aqui, né? Aqui nós vemos, irmãos, uma grande hipocrisia. A hipocrisia da religião. Nós vemos a hipocrisia aqui gotejada da língua desse advogado judeu aqui, que ele inicia aqui enaltecendo aqui o governador romano como que se ele fosse uma pessoa de extrema paz. Irmãos, nós vemos que é uma grande hipocrisia aqui, porque Israel aqui era dominado pelo Império Romano, mas era algo que eles odiavam. Eles odiavam esse domínio. Na verdade, eles estavam ali sob domínio de impérios cruéis há muito tempo. Antes deles ali vieram o Império Grego, anteriormente Persa, e aí vai, né, Babilônico, Assírio. Então, por muitas centenas de séculos ali, eles estavam sob o domínio de impérios cruéis. E era algo que eles sonhavam, então, inclusive até com a vinda do Messias. O que eles mais sonhavam com o fato do Messias chegar era justamente isso. O Messias iria livrá-los ali dessa opressão. Então, por isso que eles tinham essa ideia de que o Messias seria um guerreiro político. Então, aqui é uma grande hipocrisia ele falar, né? Como se eles fossem aqui de extrema paz. Irmãos, e essa é a hipocrisia da religião, né? Aqui um ponto interessante que nós vemos, os religiosos, eles eram hipócritas naquela época e continuam também sendo hipócritas nos nossos dias, né? Isso é algo triste. Eles sabiam ali que os romanos eram cruéis, mas eles diziam que eles eram de paz. Da mesma forma, nós vemos os religiosos dos nossos dias também confundem lobos devoradores, homens maus, com homens santos e ungidos de Deus. E nós vemos essa contradição, né? Note bem aqui, no versículo 5, que ele chama Paulo de peste, né? Ele chama Paulo de peste. Paulo era uma peste. E olha o paradoxo aqui. Os romanos que eram cruéis, eles chamando aqueles de pessoas de paz, paz perene. E Paulo, que era um homem de Deus, um pregador do evangelho, eles chamam ele de peste. E aqui, irmãos, nós vemos que nada mudou nos dias de hoje. Em nossos dias, políticos idólatras são tidos como cristãos. Falsos profetas, marqueteiros da fé, são tidos como homens ungidos de Deus. E homens que realmente pregam a palavra de Deus são odiados, caluniados e tidos como homens não espirituais e homens frios. Nós vemos que nada mudou, irmãos. A hipocrisia da religião era da mesma forma como é hoje. As pessoas continuam tão hipócritas como elas eram, né, naquela época. A hipocrisia da religião que nós devemos nos afastar, irmãos. Eu sempre falo, irmãos, é muito importante a gente perceber essas coisas na Bíblia. A gente entender o que estava acontecendo e olhar ao nosso redor e ver que as coisas estão do mesmo jeito, irmãos. Só que as pessoas não percebem. E por que elas não percebem? A própria Bíblia nos responde isso: por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. É muito importante, irmãos, nós analisarmos as Escrituras, lermos, entendermos o que os cristãos primitivos passaram, entender que tudo aquilo se aplica para nós. As coisas não mudaram nada, irmãos. Elas sempre foram assim, né? A hipocrisia da religião. E o que mais tem hoje em dia, irmãos, é isso.
é a hipocrisia da religião. Se você for em grande parte das igrejas evangélicas, é o que você vai ver, exatamente isso. Se você falar a verdade, né, você vai ser crucificado. Se você falar coisas para agradar o ego das pessoas, você vai ser caluniado. E é da mesma forma que acontecia aqui com Paulo, né? Importante, muito importante, irmãos. Nós sermos zelosos pela palavra de Deus, e é um conteúdo muito extenso, irmãos. Nós vemos hoje que, se nós olharmos na Reforma Protestante, quando Martinho Lutero anexou as 95 teses ali na Catedral de Wittenberg, notem que eram 95 teses contra todas as heresias ali, todas não, né? Algumas delas, das heresias que Lutero achou ali que eram as mais importantes. Mas existiam muito mais, irmãos, não eram só 95. Eu costumo dizer, se a gente for fazer teses como Lutero fez para alertar o povo, irmãos, vão ser centenas de coisas. Porque é tanto besterol que inventaram hoje. Eu acho assim, o povo até se supera. É uma coisa impressionante de tanto besterol que as pessoas criaram nos nossos dias. Acho que se Lutero tivesse nos nossos dias e fosse criar, não seriam 95 teses, né? Eu acho que teriam muito mais teses contra essas coisas. Irmãos, nós vemos que os homens de Deus, tanto nos tempos bíblicos aqui, como ao longo dos séculos, sempre nós tivemos ali pessoas que faziam apologia em favor do evangelho. Paulo, na verdade, aqui na igreja primitiva é o que mais se destaca, mas todos eles eram zelosos e fervorosos pela apologia, né, para fazer apologia defesa do evangelho. Ao longo dos séculos nós vemos as mesmas coisas, né, acontecendo. Os pais da igreja, depois nós tivemos reforma protestante e sempre tivemos, né? Eu vejo Deus sempre levanta ali homens de Deus em cada período, em cada tempo, em cada século que vai passando, Deus levanta homens para poder fazer essa apologia, né? Defender o evangelho. Não que o evangelho precise ser defendido, né? Segundo Charles Spurgeon, ele fala que nós não precisamos defender o evangelho, né? O evangelho é igual um leão. Você apenas dá uma oportunidade para ele que você vai ver, né? E eu concordo com isso. Só que nós devemos, sim, combater as heresias e incentivar as pessoas a lerem, né? Porque o evangelho se defende por si próprio. A pessoa, quando ela lê, ela vai ser liberta, né? Pela palavra nós somos libertos. Então é importante nós entendermos isso. Irmãos, sempre leiam o que nós estamos lendo aqui. Eu falo sempre isso para as minhas filhas, né? A gente está lendo ali sobre perdão, a gente está lendo ali sobre várias coisas que a Bíblia fala. Eu sempre falo para elas, apliquem isso para suas vidas. Não leia a Bíblia somente como se você tivesse, li que legal, que historinha bonita. Não. Leiam a Bíblia sempre e apliquem o que está dizendo ali. Esses dias a gente estava lendo sobre o perdão, né? E eu falei para elas, tá vendo? A gente sempre fala isso, não pode ficar brigado com a irmãzinha, nunca fique brigado com ninguém, nunca odeie ninguém, nunca tenha raiva das pessoas. O cristão não pode. Claro que quando a gente é ofendido, às vezes a gente fica bravo, mas é algo momentâneo. A gente sempre tem que refletir, quando acalmar, a gente nunca guardar rancor, orar pelas pessoas que nos perseguem, seguir o que a Bíblia diz. Irmãos, a gente vive em tempos onde as coisas da Bíblia não se aplicam mais para grande parte dos que se dizem cristãos. A Bíblia diz que nós devemos amar os que nos perseguem. Devemos orar pelos que nos perseguem. Orar, amar. Hoje em dia, se você falar, esses dias até a gente falou que depois das eleições, que era tempo da gente orar agora, né? Orar até pelo Lula, né? Mas o Lula não, o Lula é o diabo. As pessoas falam, não, mas a Bíblia diz, os que nos perseguem, né? As pessoas hoje, elas têm inimigos. O político é meu inimigo, o pastor fulano de tal é inimigo. Irmãos, o cristão, ele não tem inimigo, ele ama as pessoas. Até o mais vil do pecador, nós devemos amar e orar por eles. Nós não devemos... Por isso que eu, particularmente, né, eu digo isso biblicamente, sou totalmente, inteiramente contra essa questão do armamento, né, que os evangélicos hoje apoiam essa pauta, que é a de armar, de se armar, enfim, eu sou totalmente contra isso. Porque a Bíblia nos diz aqui que nós devemos amar e orar pelas pessoas. Eles eram entregues, né, para o matadouro, né, como ovelhas para o matadouro. E eles eram ali nas arenas de Nero, ali eles não reagiam.
Jesus não reagiu, os apóstolos não reagiu. E qual que é a mensagem da cruz? Amem. Amem e ore por eles. Jesus ali na cruz, ele olhou e falou, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Qual que é o ensinamento da vivência do Senhor Jesus e das palavras dele? É para a gente fazer o mesmo. Né? Só que as pessoas cometem o erro de não aplicar o que os textos bíblicos estão falando. Irmãos, nós temos que viver da mesma forma que Paulo aqui. Da mesma forma que nós temos que viver. Os discípulos, o exemplo nos é dado. E não é uma historinha que a gente vai ler ali, ai que historinha bonita, Paulo era um grande homem de Deus. Não, você tem que viver isso, você tem que aplicar isso. Então é muito importante, irmãos, nós sempre temos essa perspectiva bíblica. A Bíblia não é uma historinha da Disneylândia que a gente lê de fantasia, não. A Bíblia é algo que nós devemos seguir, que nós devemos prezar, que nós devemos ter zelo, né? E devemos copiar os ensinamentos sagrados e santos que nos são dados. E nós vemos aqui esse paradoxo aqui. Eles confundiam as coisas também, porque eles não tinham, né, o conhecimento aqui. Né? Eles não davam oportunidade, né? Eles eram tão religiosos que eles não queriam deixar a religião deles. O Messias tinha vindo, mas eles não queriam deixar a religião. E nesse contexto, quem pregava o Messias verdadeiro, o Senhor Jesus, era considerado como a mesma coisa que o apóstolo Paulo foi considerado, uma peste, uma praga, né? E não mudou as coisas, né, irmãos? Infelizmente, nós vemos que as coisas não mudaram nos nossos dias. Versículo 6, versículo 9, notem que Tértulo aqui disse que Paulo era uma peste, né, uma praga. Por que ele diz isso? Porque ele criava discórdia entre todos os judeus ali, os judeus do mundo inteiro. Então, Paulo era a pessoa que causava confusão, causava discórdia. Essa é também a realidade dos nossos tempos, irmãos. Né? Basta você pregar o evangelho. Basta você... Né? Hoje nós temos uma plataforma universal, que são as redes sociais. Vai pregar o evangelho com fidelidade, vai defender o evangelho contra as heresias. Você vai ser considerado igualzinho o apóstolo Paulo aqui, sem dúvida. Você pode fazer o teste, faz o teste para você ver. Você vai ser o fazedor de contendas, né? Vai ser a pessoa que causa confusão. Da mesma forma aqui, como eles estão acusando o apóstolo Paulo, né? Se você pregar o evangelho com fidelidade, você vai ser tido como um causador de discórdias, de confusão, uma pessoa sem coração, uma pessoa que não tem amor, porque essas pessoas lá fora, a grande maioria, não entendem o que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, irmãos, não é o que massageia o ego. O amor verdadeiro é aquele que confronta os nossos corações e nos chama para o arrependimento do amor. Sabe quem é o amor? Deus é amor, Ele é o amor verdadeiro. E o que vem dele provém do amor verdadeiro. Nós devemos entender isso. E devemos pregar isso. E se nós fazermos isso, irmãos, nós seremos conhecidos como o apóstolo Paulo. Aqui, pessoas causadoras de contendas. Você já parou para pensar nisso? Você tem feito isso? Você está preparado para fazer isso? Para agir como o apóstolo Paulo? Ou nós estamos tão acomodados na nossa zona de conforto, né, que a gente nem entende essa realidade, né? Porque muitos de nós vivemos numa realidade que é totalmente o contrário disso. A gente vive no tudo bom, tudo maravilha, né? Quando surge uma situação onde a gente tem que se posicionar, muitas vezes a gente se porta, né, de uma forma politicamente correta, como a maioria das pessoas. Mas, irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença. Nós não somos chamados para ser igual às pessoas lá no mundo. Nós devemos ser diferentes, devemos ter zelo, devemos pregar o evangelho sem hesitar, irmãos, sem hesitar, da mesma forma como Paulo fazia aqui. E nós, se fizermos isso, seremos também perseguidos. E aqui, versículo 10, sabendo que há muitos anos aqui nós vemos que Paulo sabia, né, que ele era o juiz daquela nação. Paulo diz ali que se sentiu à vontade ali em se defender perante Félix. E ele fez aqui uma ligeira reverência ali ao magistrado, muito inteligente, por sinal, que Paulo fez aqui. Eu tenho um exemplo de
quando Calvino, João Calvino, ele escreveu as Institutas da Religião, ele fez uma dedicatória, né? Ele fez uma dedicatória ao rei da França. E nessa dedicatória ele apelou para que o rei da França acabasse com aquela opressão aos cristãos, né? E é bem parecido com isso, né? Me lembrou bastante isso aqui, né? Essa forma como Paulo aqui, né, disse para eles. O que Paulo estava dizendo aqui é que ele se sentia à vontade com ele porque ele era uma pessoa perto, uma pessoa que conhecia os costumes judeus, né? Então Paulo falando assim, ó, eu me sinto à vontade, né, em ser defendido e me defender perante você que conhece a cultura judaica e inclusive era casado, né, com a esposa dele era judia, a gente vai ver aqui mais para frente, né? Então me lembrou bem isso aqui, né? Paulo foi muito inteligente aqui, como sempre, né? Você vê que Paulo ele sabia se portar em todas as situações. Paulo era de extrema inteligência. Quando nós analisamos todos esses fatos, nós realmente falamos, puxa vida, o apóstolo Paulo era realmente uma pessoa que tinha o pacote todo, né? Como nós dizemos hoje, né? E obviamente Deus, né, capacitou ele desde pequenininho, com o zelo, né, com a sabedoria, né? E Deus foi trabalhando com Paulo desde a infância dele até o momento onde Deus chamou ele, né? Uma pessoa totalmente preparada ali para o evangelho. Eu sempre falo, irmãos, sobre a vida de Paulo, por mais que nós analisemos todas essas coisas, nós nunca devemos dar a glória para Paulo, nunca dar a glória para ninguém, né? A glória é sempre de Deus, né? O responsável por tudo que aconteceu na vida de Paulo foi o Senhor, né? E toda a honra e toda a glória ela deve ser dada sempre, né? E somente para Deus, né? Então nós vemos Paulo aqui no versículo 19, que ele explicou aqui, né, as acusações sobre a discórdia, né, pelo fato de ele ter sido considerado uma praga, que na verdade nós vemos que isso surgiu já em Éfeso, né? E eles começou a perseguição e eles vieram até Jerusalém aqui para poder estar acusando o apóstolo Paulo. Algo que nós aprendemos na vida de Paulo, e é bem interessante a gente analisar isso, que vai bem na linha como o Senhor Jesus prega, é nós analisarmos o ódio que as pessoas sentiam ali pelo apóstolo Paulo, que era igualzinho com o Senhor Jesus. E isso foi exatamente, irmãos, o que o Senhor Jesus falou, né, que aconteceria. Ele disse em João capítulo 15, ali, né, do versículo 18 em diante, que se o mundo vos odeia, sabeis que primeiramente odiou a mim, né? Se ele vos odeia, sabeis que primeiramente, né, odiou a mim. Então Jesus já falou isso. Sereis odiados, né? Porque eles odiaram a mim. E se você pregar o que eu estou pregando, eles vão te odiar também. E isso é muito, muito evidente na vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi o que imitou o Senhor Jesus ali de uma forma mais precisa, né? Até esse caso que eu citei agora, ele se portava inteiramente, né, da forma como o Senhor Jesus, né? E para mim Paulo foi o que mais se aproximou ali. Então nós vemos por isso que ele era extremamente odiado. As pessoas aqui a gente vê que esse ódio que os judeus tinham, aquele mesmo ódio que eles tinham para matar o Senhor Jesus, era o mesmo ódio de matar o apóstolo Paulo. Eles queriam de qualquer jeito. Nós vimos anteriormente que eles até fizeram um voto, que a gente não vai fazer mais nada enquanto esse homem estiver morto. Então eles odiavam Paulo da mesma forma como eles odiavam o Senhor Jesus pelo que eles pregavam, né? E, irmãos, nós devemos entender isso, que essa é uma atitude comum quando você se posiciona em favor do evangelho. Irmãos, não me entendam errado isso aqui. Nós não somos causadores de contenda e de briga e de confusão. Ninguém vai sair lá fora lá fazendo vandalismo, sair brigando com as pessoas, fazendo maldade, provocando os outros. De forma alguma, a gente não faz isso. Pelo contrário, o cristão ama, o cristão ele cumpre as leis, o cristão ele segue, né, numa sociedade como um exemplo. Quando eu falo desse ódio, é um ódio inocente, da mesma forma que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era totalmente inocente, ele não teve pecado algum, né? Mas o que é esse ódio que as pessoas sentiram pelo Senhor Jesus e sentiam pelo amor, por Paulo aqui também? É porque eles não suportam ouvir a verdade, irmãos.
E se você for pregar a verdade da mesma forma como a Bíblia nos ensina, eles vão te odiar. Isso é fato, né? Então devemos entender, né, que as pessoas às vezes falam, os cristãos estão dissimulando ódio, tudo, de forma alguma. Pelo contrário, nós amamos as pessoas, nós não odiamos ninguém. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Nós devemos cumprir todas as leis, devemos ser exemplos na sociedade, não tem nada disso, né? O que eu falo desse ódio não é provocado por nós, né? É provocado pelas pessoas que não aguentam ouvir a verdade, né? E nós devemos nos posicionar, né, em falar a verdade. E como eu sempre disse, irmãos, como eu sempre digo, imitar as ações deles da mesma forma como está ali, né? E isso é algo que nós devemos sempre estar refletindo, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Para fazer essa introspecção? Você faz essa introspecção diariamente, eu diria? O seu cristianismo ofende alguém? Ou tem ofendido alguém? Nós devemos pensar isso, irmãos. Porque se o seu cristianismo não deixou ninguém... Pensa no último mês. Você falou de Cristo, falou das verdades bíblicas, confrontou um ensinamento errado da Bíblia com alguma outra pessoa, e essa pessoa ficou brava? Porque se você não tem feito isso, irmãos, eu estou dizendo isso no último mês, é um sinal de que você não prega o evangelho, né? Ou se você prega, você não tem pregado com fidelidade. Porque nós, como eu disse, até na pregação eu falei ontem, mais de 90% das igrejas hoje pregam heresias, irmãos. Se você for pregar para os evangélicos hoje, eles vão ficar bravíssimos com você, por você pregar o evangelho. Então eu digo assim, se nós realmente nos posicionarmos e pregar o evangelho, sempre vai ter alguém bravo com você, né? E a gente tem que pensar nisso. Não que a gente quer provocar as pessoas, como eu disse, deixar as pessoas bravas. Mas esse é um efeito natural de quem prega o evangelho. E a gente tem que entender isso. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Se não estiver acontecendo, é porque nós não estamos falando. Porque nós não estamos sendo fiéis à palavra. E devemos pensar nisso, irmãos. Se o seu cristianismo não deixa ninguém bravo, se o seu cristianismo não ofende ninguém, se não, você não está vivendo o cristianismo da mesma forma como o apóstolo Paulo vivia, como o Senhor Jesus ensinou que nós devemos viver. O cristão de verdade, meus irmãos, não agrada todo mundo. O cristão de verdade não se preocupa em agradar as pessoas de verdade. Mas no nosso cristianismo, na nossa religião, nós temos uma única pessoa que nós queremos agradar, que é o Senhor. E nós devemos seguir nessa direção. Nós vivemos, irmãos, em uma cultura que diz, não importa no que você crê, na verdade, né? Desde que você seja sincero. É uma cultura politicamente correta. Mas lembre-se que o diabo também é sincero, né? Ele é sincero. Ele odeia sinceramente tudo que Cristo representa, tudo que Deus representa. E você não pode abraçar a Cristo e, ao mesmo tempo, abraçar a todos, irmãos. Entendam isso, nós devemos entender isso. Inevitavelmente, você tem de ser uma peste para muitos, como o apóstolo Paulo foi aqui. Em algum momento, você terá que se posicionar, meu querido irmão e minha querida irmã. E nós devemos pensar nisso, irmãos. Faça essa introspecção diariamente. Como tem sido o meu cristianismo? O que eu tenho feito no meu cristianismo? Será que eu fico calado a semana inteira? Será que eu não penso em sair lá fora para falar para as pessoas? Será que eu não tenho uma estratégia de evangelismo? Eu falo alguma coisa nas minhas redes sociais de Cristo? Nós devemos pensar nisso, irmãos. As pessoas estão ali morrendo, as heresias estão se propagando, e muitos de nós estamos quietos, com as bocas amordaçadas, irmãos, e não fazemos nada. Não podemos, irmãos, como cristãos, seguir dessa forma. Nós devemos nos posicionar em favor do Evangelho. Nem que, se para isso, nós fomos considerados como uma peste, como o apóstolo Paulo foi aqui. E caminhando aqui, meus queridos, para o fim, vemos que Félix, com a sua esposa, né, que era judia, eles quiseram ouvir Paulo. Mas note que no versículo 25, vemos que ele pediu para Paulo parar.
aqui, ó, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. Ele ficou com medo. Obviamente porque ele tinha uma esposa que era judia, que devia falar de Deus para ele, ele já conhecia os costumes dos judeus, sabia do Deus, né, do Deus da Bíblia, e aqui ele ficou amedrontado com, note bem o que Paulo fala, o juízo vindouro. Eu acho, irmãos, esse versículo 24 aqui nos fala muita coisa. Não nos fala aqui aos detalhes o que Paulo estava pregando, mas olha aqui o assunto que Paulo estava pregando, um deles, o juízo vindouro. Paulo estava ali falando para Félix que o juízo vindouro estava a caminho, pregando o juízo de Deus. Né? Eu falei ontem sobre o inferno, ele estava falando do juízo, haverá um inferno. Esse era o assunto que Paulo estava falando aqui para o governador Félix, que há um juízo, há um inferno, pessoas vão para o inferno, pessoas vão para o céu. Agora nós temos uma ideia, por que Paulo era considerado uma peste? Porque ele falava as verdades para qualquer um. Ele não perdia chance, ele estava preso aqui, ó, detido. Ele tinha o poder aqui de condenar ele. E o que ele estava falando? Ele estava preocupado em pregar a verdade. O juízo vindouro. Irmãos, nós devemos falar do juízo vindouro para que as pessoas se convertam, para que as pessoas se voltem para o Senhor dos Senhores. Nós devemos fazer igual o apóstolo Paulo aqui. E nós vemos aqui no fim, no versículo 27, e ele tendo um substituto aqui que veio, né, após 2 anos, deixou Paulo aqui ainda preso, né, porque ele queria aqui, no caso, foi uma ação política dele. Ele queria o apoio dos judeus. Os judeus tinham muita relevância ali naquela época. Eles eram bem políticos. Então aqui nós vemos que Félix, saindo do posto dele, ele ainda quis deixar o apóstolo Paulo preso para ter ainda o apoio dos judeus para onde quer que ele tivesse ido. Então, nós vemos, né, a política. A política, na verdade, dos políticos, irmãos, não é o motivo que nós devemos falar aqui. A política que nós devemos ver aqui é a política dos religiosos, né? Eu sempre falo isso, irmãos, eu falo isso com toda a transparência. Eu sei que hoje em dia, um fanatismo político, uma idolatria política entre os evangélicos, mas eu falo isso muito claramente. A Bíblia faz separação total entre as coisas de Deus e o Estado. Total. Nós não vemos em parte alguma da Bíblia os discípulos do Senhor Jesus pregando política. A única ocasião onde o Senhor Jesus foi questionado acerca de política, ele disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Basta. Então nós não vemos envolvimento dos discípulos e apóstolos. Você não vê Paulo sendo político aqui igual os judeus. Não vê. Paulo pregava o evangelho para os governantes. Da mesma forma que João Batista foi lá para Herodes e disse, você está cometendo adultério, você está pegando a esposa do seu irmão, e cortou a cabeça dele. Paulo aqui estava preso, não estava sendo político. Paulo estava falando, o juízo vindouro está a caminho. Então nós devemos pensar muito nisso, irmãos. Principalmente brasileiros, com essa eleição que passou. Não devemos ser cristãos políticos, irmãos. Você tem toda a sua liberdade de votar consciente. Eu votei consciente também. Voto naquele partido, ou no partido, ou na pessoa que você acha que vai melhor te representar. Mas nós não devemos misturar uma coisa com a outra. As coisas santas de Deus com essa podridão que há na política. Então é muito importante. Olhamos os exemplos dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus. Nunca foram políticos. Nós devemos separar essas coisas, irmãos. Muito importante isso. E aqui, né, acaba no versículo 27. Esse capítulo ele é bem histórico aqui também. Eu acho que a gente cobriu o que tinha que cobrir. Tem só uma questão aqui também, que nós vemos, uma única coisa que eu não comentei, que ele aqui no versículo 26 fala, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Você vê como que era corrupto ali naquela época, né? Porque ele viu que Paulo tinha, no versículo anterior aqui, nós vemos que Paulo ele ficou sendo servido pelos seus. E que ele testemunhou que ele levava o dinheiro para os pobres ali no templo para adorar. Então aqui nós vemos que Félix cresceu o olho, falou, opa, ele carrega grana com ele, hein? Esses religiosos têm muito dinheiro. Então, opa, vamos ver se ele libera um dinheirinho para nós. Provavelmente não era o caso aqui. Félix estava esperando receber
uma propinazinha assim, que Paulo oferecesse para ele, para poder libertar ele, né? Que era uma coisa comum se nós olharmos aqui a hipocrisia dos religiosos da época, né? Os judeus deviam fazer isso muito. Eu acredito que em muitos casos onde judeus importantes eram presos ali, eles deviam dar propina para os romanos, e como nos dias de hoje, né? Tudo acaba em pizza, né? Então, nada mudou, meus queridos irmãos, né? Que nós possamos estar vigilantes, focados na palavra do Senhor, seguindo não com as tendências do mundo, irmãos, mas seguindo de acordo com o santo e bendito evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou fazer uma oração e aí a gente pode tirar as dúvidas. Pedir para o Charles ou para a Valquíria, então, pode encerrar, por gentileza?